Olá, bem-vindo à Ordem do Dia. O tema de hoje é segurança do trabalho. Vamos mostrar por que mais de 700 mil brasileiros são afastados do emprego todos os anos por traumas graves ou doenças. As pessoas acham que quando você se acidenta é porque você quer, mas não é. É falta de proteção na empresa. O drama do funcionário acidentado quando é esquecido pela empresa. A empresa reluta, muitas vezes, em aceitar aquele trabalhador, porque a vaga já foi ocupada. Esses e outros assuntos a partir de agora no Ordem do Dia, programa da OAB Paulista em parceria com a TV Cultura. Aposentadoria precoce, sequelas, tratamentos psiquiátricos, situações que marcam vítimas de acidentes de trabalho. O Brasil está entre os 4 países que mais registram acidentes e mortes de pessoas no desempenho das atividades. E mudar essa realidade exige fiscalização, ações preventivas e educacionais, além da conscientização do funcionário. Medidas adotadas pelas empresas para minimizar os acidentes, as doenças ocupacionais e proteger a integridade do trabalhador são chamadas de segurança do trabalho. Tudo o que falhou para o seu Evaristo. Em novembro de 1990, ele trabalhava numa fábrica e manuseava o torno mecânico quando se cortou. O dedo do operário precisou ser amputado e a aposentadoria veio cedo por invalidez. Se tivesse uma ferramenta que eu pudesse pegar, um rodo, alguma coisa de ferro que eu pudesse pegar com ele para não ter que pôr minha mão, com certeza não tinha acontecido isso. Segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, mais de 2 milhões de pessoas morrem a cada ano em acidentes e também por doenças relacionadas ao trabalho. A estatística consta neste relatório do governo federal. No período de 1988 a 2013, aconteceram mais de 14 milhões e 500 mil acidentes de trabalho no Brasil. Dentro deste número, também estão as doenças ocupacionais, consideradas acidentes de trabalho pelo sistema jurídico. Entre 1996 e 2011, foram notificadas 47.597 mortes. A Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho alerta que o Brasil registra mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano. Em 2015, foram 704 mil ocorrências, que provocaram 3 mil mortes. São números de guerras. Somos o 4º país do mundo onde mais acontecem acidentes, atrás apenas da China, Índia e Indonésia. Alguns setores são considerados de alto risco: a construção civil, o transporte e a reparação de veículos automotores. Os processos de trabalho de maior risco são os que utilizam máquinas e equipamentos. Vários fatores contribuem para o grande número de acidentes e mortes: a rotatividade da mão de obra, a existência de máquinas obsoletas, o excesso de jornada. Algumas pesquisas indicam que os riscos aumentam depois de longos períodos, quando o trabalhador já está fazendo hora extra e o corpo está cansado. Tudo isso custa caro para a saúde e também para o Estado: 71 bilhões de reais por ano. Hoje em dia que nós estamos falando em déficit da Previdência, então quantas pessoas não são afastadas, deixam de produzir, deixam de ser úteis à sociedade, muitas das vezes precisam ficar gozando de um benefício previdenciário para isso, ou até perdem as suas vidas por causa disso. Então a gente tem que ter uma visão mais integradora, baseada na boa-fé. De forma alguma, a finalidade do direito do trabalho é penalizar as empresas, mas é que todos têm uma vida decente, é que todos tenham segurança.
A legislação brasileira possui 36 normas que tratam da segurança nas profissões e devem ser cumpridas por empresas públicas e privadas. Uma das mais polêmicas é a NR12, o documento que especifica a segurança em cada ramo da atividade industrial. As exigências para cada segmento aumentaram de 40 para 340. Detalhes que, segundo os representantes da indústria, encarecem os custos dos equipamentos em pelo menos 15%. A questão do custo é relevante. Existem máquinas que, para serem adequadas, custarão mais do que máquinas novas, mas o custo não é o primordial na revisão da norma. Nós queremos razoabilidade na revisão, que haja uma adequação, que a NR seja revisada, porém com proporcionalidade, razoabilidade, que traga ao empresário um tempo, um conforto e que traga segurança na hora de cumprir. Porque além do custo, a norma traz uma grande insegurança jurídica. Há dispositivos de interpretação do fiscal de acordo com seus princípios, que podem não ser os mesmos em São Paulo e no Rio Grande do Sul, por exemplo. No Brasil, a lei exige que as empresas tenham equipes de segurança do trabalho, compostas por médicos, enfermeiros, engenheiros e técnicos. São eles que organizam programas de prevenção, treinamentos e fazem laudos técnicos. A fiscalização das medidas de segurança cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego, quando as irregularidades têm níveis mais graves e colocam em risco a saúde e a vida dos trabalhadores, as empresas podem ser embargadas ou interditadas. A questão da saúde e da segurança tem que ser prioridades vitais. É uma coisa que você deixa de investir agora e é muito pior depois. Então, na verdade, esse investimento em saúde e segurança do trabalho, ele gera benefícios para a vida humana, só por isso ele valeria, mas ele protege também a questão da produtividade do trabalho, da eficiência. Só que muitas vezes ainda fica a ideia errada de que o investimento não vale a pena. No caso do seu Evaristo, a fábrica não forneceu nenhum apoio. As pessoas acham que quando você se acidenta é porque você quer, mas não é. É falta de proteção na empresa. E os empresários não querem investir. E aí quem sofre é você, porque depois ele não quer saber do teu problema. Funcionários afastados por doença ou acidente muitas vezes são esquecidos pela empresa. E quando voltam ao trabalho, correm o risco de ficar sem a vaga. Veja no quadro Fora da Ordem. Durante 5 anos, Rose erguia e abaixava o braço cerca de 3.000 vezes por dia para acionar uma alavanca na metalúrgica onde trabalhava em Barueri, na Grande São Paulo. A repetição do movimento provocou tendinite e bursite. Por causa da dor, ela se afastou do trabalho de 2009 a 2012. Chegou até a fazer uma cirurgia. E aí eu tive que procurar médico, né? Comecei a fazer um tratamento, foi aí onde que eu saí para mim pro INSS, porque eu não estava aguentando, o médico me afastou. Quando recebeu alta, o INSS determinou que Rose desempenhasse outra função na metalúrgica, mas a empresa não acatou e ainda começou a perseguir a funcionária. Quando eu cheguei lá, eles falaram para mim que não tinha posto para mim trabalhar, que eu tinha que voltar a trabalhar na mesma função. E aí eu voltei com a minha limitação menor, né? Eu comecei a fazer bem pouca produção. Foi quando eu comecei a sofrer assédio moral lá dentro. O encarregado lá, o chefe não falava comigo, mandava recado para terceiros, chamava de aleijada. Orientada pelo médico do trabalho a pedir demissão, ela decidiu procurar um advogado, que moveu processos contra a empresa e o INSS. A empresa não vai simplesmente deixar aquela função parada no aguardo do trabalhador. Normalmente a empresa substitui aquele trabalhador que está afastado por um outro que ocupa aquela função. O que a empresa faz? A empresa reluta, muitas vezes, em aceitar aquele trabalhador, porque a vaga já foi ocupada. Por não poder exercer a função pré-determinada, Rose foi afastada da empresa. Ficou sem salário, mas não houve baixa na carteira. O trabalhador fica nesse limbo. O trabalhador acredita que ainda está sendo mantido o seu contrato de trabalho. Sem dinheiro, porque ele não está recebendo nem salário, nem auxílio-doença.
No Brasil, 1.600.000 pessoas recebem auxílio-doença, uma conta de 23 bilhões de reais ao ano. O auxílio pode ser acidentário, quando está ligado ao trabalho, ou previdenciário, sem relação com a atividade profissional. Recentemente, o governo determinou a revisão de 840 mil benefícios pagos há mais de 2 anos. Para este advogado, isso deve provocar uma avalanche de novos conflitos. E é previsível que muitos, milhares desses trabalhadores vão ter o seu auxílio-doença cessado e, evidentemente, vão buscar o retorno ao emprego e com grande possibilidade de se deparar com esse problema. Isso vai se tornar um problema agudo em razão dessas altas que o governo procura fazer com a população previdenciária em geral, tanto aqueles que recebem o auxílio-doença como também os aposentados por invalidez. É uma situação preocupante. Se a empresa não me der o equipamento de segurança, eu posso me recusar a trabalhar? Essa é a minha dúvida. Pode e deve, que tem que haver a preservação da integridade física do trabalhador, né? E é dever da empresa adquirir o produto, ver a destinação do produto conforme a atividade do trabalhador e também exigir que ele use esse produto. A empresa deve provar que entregou o equipamento para o trabalhador. Se teve um acidente, né? Então ela tem que ter a prova da entrega do produto. É como se fosse uma Olimpíada com as empresas tentando bater o próprio recorde. A marca a ser alcançada é o de maior número de meses sem acidentes de trabalho. Muitas conseguem e se tornam um exemplo de sucesso. Nesta empresa de distribuição de gás, usar o celular só se for assim, parado. Ler ou escrever mensagens durante um trajeto é contra as regras. E se tiver uma escada no caminho, mesmo num caminhão de serviços, é preciso usar o corrimão. Segurança aqui é coisa séria. Com 21 anos de empresa, o José Aparecido não esquece nenhum equipamento de proteção individual, o EPI. É uma coisa que a gente jamais deixa de lado ou no esquecimento. Nós estamos sempre monitorando a respeito de segurança e um parceiro, um colega, cuidando do outro, para que nada de errado aconteça. No atendimento das emergências, agilidade e segurança caminham juntas. Tudo começa com a sinalização do local, né, que isolamento de área, que garante a segurança de terceiros e também da nossa equipe. Segundo o diretor de operações da companhia, tão importante quanto cumprir as normas é fazer os 4.000 colaboradores diretos e indiretos incorporarem a segurança como um valor. O ponto de partida da nossa visão de segurança é que é possível você não ter acidentes de trabalho, ou seja, por mais complexa, por mais difícil que uma atividade seja, ou até mesmo por mais risco que a atividade possa ter, é possível que ela seja feita sem a ocorrência de acidentes. Então isso é um dogma de fé que a empresa tem e para nós é muito certo de que as normas, as regras, todas elas precisam existir, precisam ser seguidas, mas é muito importante que as pessoas tenham uma consciência de que o trabalho pode ser feito sem que os acidentes ocorram. No ano passado, o número de incidentes com afastamento caiu 41% em relação a 2014. Os casos com lesão corporal diminuíram 57%. Pelo 9º ano seguido, a Comgás ganhou o Prêmio de Excelência na Segurança dos Empregados, concedido pela Associação Americana, que representa mais de 200 empresas de gás e energia. Apesar do reconhecimento, o diretor lembra que segurança é uma jornada sem fim. Por isso, é preciso estar sempre alerta. Dizer que segurança traz custo, na nossa experiência, na nossa visão, é um equívoco muito grande. Segurança, na verdade, ela traz produtividade, segurança faz com que as atividades sejam feitas de uma forma muito mais eficaz. O empregado tem garantido por lei a estabilidade no emprego em casos de acidente de trabalho, mas é por um período determinado. Fique por dentro. O trabalhador segurado pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que sofre um acidente durante o serviço, tem garantida por pelo menos 12 meses a manutenção do seu contrato na empresa. Para ter direito ao benefício, é preciso ter tudo documentado.
A empresa, o médico do trabalho ou o próprio empregado deve emitir um documento denominado CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, com a data e a hora do ocorrido. A CAT pode ser obtida em uma das agências do INSS. Também é possível fazer o registro online através de um aplicativo. A estabilidade de 1 ano só é concedida ao funcionário que foi afastado do trabalho por mais de 15 dias e ela passa a contar a partir do término do auxílio-doença. Durante o período de estabilidade, o funcionário não pode ser demitido, mas se cometer alguma falta grave que se enquadre em justa causa, o direito é suspenso. As chamadas doenças ocupacionais se tornam um dos principais motivos de afastamento do trabalhador. Esse é um dos assuntos em análise na entrevista da semana. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Oscar Alves de Azevedo. Ele foi presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, entidade da qual é conselheiro, e é também conselheiro da Seção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor, o Brasil registra por ano 700 mil acidentes de trabalho. É o 4º país em número de ocorrências no mundo. O que explica esse quadro dramático? O Brasil é um país, vamos dizer assim, em desenvolvimento, um país emergente. Né? E tudo isso reflete, inclusive, nas condições de trabalho. Evidentemente que países mais desenvolvidos têm uma preocupação maior com a segurança no trabalho, com a prevenção de acidentes. Mas eu acho que o que agrava muito isso é que o Brasil, por exemplo, não tem atualmente uma atuação eficiente, por exemplo, dos órgãos de fiscalização. Forçam que as empresas cumpram os protocolos e as normas de segurança do trabalho. Por exemplo, o programa de controle de saúde ocupacional, que toda empresa é obrigada a ter. Seria correto dizer que também da parte do trabalhador há uma cultura que resiste ao uso de equipamentos de proteção? É inegável que a educação do trabalhador impacta na sua segurança. E essa atitude, às vezes, refratária de alguns trabalhadores em utilizarem esses equipamentos de segurança de forma racional, permanente, em favor da sua própria segurança, existe. Quem paga a conta direta e indiretamente pelos acidentes de trabalho ou até por um trabalhador que se torna inválido por toda a vida? Os custos do acidente de trabalho, primeiro, os custos sociais são elevadíssimos. Estima-se que o INSS desembolse por ano cerca de 40 bilhões de reais com benefícios, com atividades de readaptação do trabalhador, com próteses, etc. As empresas também, estima-se que tem um prejuízo da ordem de 15 bilhões de reais em função dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. E as famílias também custeiam essas despesas, porque nem sempre essas despesas são integralmente abrangidas por esses dois segmentos, quer dizer, pela Previdência e pelos empregadores. Tem crescido muito o número de trabalhadores que pedem afastamento por causa de doenças de fundo emocional, como depressão, síndrome do pânico. A Justiça tem reconhecido a relação entre essas doenças e o trabalho e é difícil provar essa relação de causa e efeito? Em primeiro lugar, é preciso sempre verificar se quando o trabalhador está afastado do trabalho, se essa sintomatologia, por exemplo, diminui. Em muitos casos tem reconhecido. Eu acho, a meu juízo, ainda um pouco timidamente, os valores das indenizações e a deficiência também de não ter um quadro permanente de peritos especializados que possam aferir isso. Porque o juiz, nessas questões, até por força de lei, ele é obrigado a se valer de um profissional que vai lhe dar um parecer. E esse parecer, na maioria das vezes, ou na imensa maioria das vezes, conduz à decisão do juiz. Meu nome é Pedro e eu queria saber se eu sofrer um acidente indo para o trabalho, isso se configura como acidente de trabalho? Configura, sendo o trajeto empresa-residência, residência-empresa e o tempo de percurso normal a essa finalidade. Pode acontecer também, a jurisprudência já tem aceito, o trajeto empresa para a escola, para um curso que o funcionário esteja fazendo ou um treinamento da empresa, por exemplo. Já é pacífico nesse sentido. Mas se o trabalhador estiver indo para outro lugar que não seja a residência ou, no caso, a escola, aí pode não configurar o chamado acidente de trajeto.
segurança no trabalho. Tema de hoje, na opinião do presidente da OAB de São Paulo, Marcos da Costa. O desemprego no Brasil está crescendo e passa de 10% da população, indicam pesquisas divulgadas nesse mês. Esse é um dado para ser levado em consideração quando se fala em trabalho precário, porque se na ânsia de obter alguma ocupação, muitos trabalhadores podem acabar aceitando atividades sem prestar atenção às suas condições. O Brasil tem normas que visam aumentar a segurança do trabalhador. Sejam polêmicas ou não, nenhuma dessas regras pode abrir brecha para insegurança jurídica. Se há o risco de serem interpretadas de forma diferente no Norte e no Sul, seja por fiscais do governo ou pelo próprio empregador, o grande prejudicado, no final das contas, será o trabalhador. Se há necessidade de ajustes e de diálogo entre o governo que fiscaliza e as empresas que cumprem as normas, fica o apelo de que não se perca de vista a garantia da saúde humana. O papel da OAB de São Paulo, como defensora da cidadania, é chamar a atenção para esse debate, avançar cada vez mais no campo da segurança do trabalhador, livrando-o das consequências da exposição de anos a fio em ambientes insalubres, vai ajudar a criar um ambiente mais saudável, o que sem dúvida refletirá imediatamente na produtividade e eficiência do país. Como nação que avança, essa deveria ser a linha de pensamento. Sou Amanda. Eu gostaria de saber se um terceirizado sofre um acidente na empresa onde ele presta serviço. Quem responde por isso? Diretamente responde a própria empregadora dele, certo? Só que sendo terceirizado, teve uma outra que contratou essa empresa. Então ela pode responder subsidiariamente pela súmula 331 do nosso TST. Então se a empresa que contratou ele, a empregadora, não tiver como arcar com a indenização, a outra é responsabilizada. Uma exposição revela a infância perdida de crianças trabalhadoras. É uma triste realidade mostrada agora no nosso Espaço 10. No lugar da brincadeira, a responsabilidade de um adulto. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, estima que cerca de 168 milhões de crianças em todo o mundo são exploradas na agricultura, indústria e comércio. A Constituição brasileira proíbe qualquer tipo de trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. É esta realidade invisível que a exposição itinerante Um Mundo Sem Trabalho Infantil quer retratar. A mostra reúne documentos históricos, fotografias, cartilhas e vídeos com depoimentos. Destaca as piores e mais chocantes formas de trabalho infantil, um grande entrave para o desenvolvimento do país. A exposição O Mundo Sem Trabalho Infantil é promovida pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, em parceria com a Comissão de Documentação do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Já passou por Brasília e Curitiba e agora está no interior de São Paulo. Ficará até 2 de outubro na cidade de Presidente Prudente. Primeiro no Fórum Trabalhista e depois no Centro Cultural Matarazzo. E o Ordem do Dia de hoje está terminando. Marcamos um novo encontro para a semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau e uma boa semana.